Muito bom dia, rapaziadinha. Começamos aí, iniciando o dia com Bitcoin a US$ 36.000. Até agora a nossa análise bateu muito bem. Entramos na zona de pânico e como eu já havia dito para vocês, provavelmente a gente ia ter esse movimento aqui, observando algum desses dois fundos aqui. Então, minha primeira marcação, marquei um raio em 32, marquei uma linha horizontal aqui em US$ 33.000. Nossa última marcação, como sempre, vai ser o nosso suporte principal de 28. 34 e 35 são mais duas marcações que eu fiz e 36 é o nosso preço atual de Bitcoin. Vamos lá. O que pensar no gráfico atualmente, tanto para futuros quanto para spot? Vamos puxar aqui mais uma linha horizontal, lembrando, na nossa entrada de 45 mil, e vou puxar mais uma linha horizontal aqui, lembrando do nosso topo formado em 48, que foi uma resistência. Vou puxar meu pincel aqui. Vamos lembrar que nós saímos do ponto de 37 mil a 48 mil dólares, então a gente teve um, dois, três. A gente teve diversos dias de alta aqui. Eu vou contabilizar mais ou menos aqui 14 dias de alta. Então a gente teve uma supervalorização do preço. Entramos na zona de consolidação e não conseguimos romper essa resistência aqui. Com isso, acabamos ficando no naquela de não conseguimos romper resistência, então provavelmente o mercado vai cair. Então a galera que operou longado daqui realizou porcentagens de lucro aqui em cima. Na verdade, realizou a maior porcentagem de lucro aqui em cima. Acabei tirando aqui sem querer as linhas aqui e vou colocar de novo. Bom que eu coloco e vocês entendem ao certo como é que eu tô fazendo essa estratégia, né? Vamos lá. Lembre-se sempre que nosso suporte principal fica travado aqui em 28.000, 28.500, basicamente. A minha segunda linha é sempre a minha linha de pânico, que é os 37.500. E já vou explicar agora, para quem está entrando agora, o porquê que a linha de pânico é a linha de 37.500. A linha de pânico é a linha de 37.500 porque sempre que nós estivermos dentro desse patamar, observa aqui, estou no tempo gráfico diário, sempre que chegamos dentro do patamar de 37.500, a gente teve pontos em que os ursos atacaram e obtiveram êxito nas entradas. Então atacaram para baixo, deixaram pontos de retração, como todos esses pontos aqui. Tudo abaixo dessa linha azul foi entradas feitas de short com lucro feito em retração. Então, nossa linha de pânico ficou em 37.500 e respeitada até o momento. Segunda marcação, vamos pegar um raio horizontal aqui e vou fazer a marcação atual de onde nós estamos. Nós estamos nesse ponto aqui. Vou pegar mais um raio horizontal agora. Vou fazer a marcação desse ponto aqui. E nosso último raio horizontal vai para a marcação de mais um ponto de retração. Então nós temos essas três marcações aí. Confluenciado com isso, linha horizontal e 45 mil dólares e na nossa resistência. Primeiro ali nossa resistência. E segundamente 45 mil dólares na minha posição de short. Bom, como vocês sabem, eu sou conservador, então minha posição de short de 45 mil dólares foi fechado em 39, quando em algum momento ali bateu 39, né? Na verdade não bateu, na verdade eu acho que não fechou em 39, fechou em 37.500. Não chegou a fechar em 39, fechou em 37.500. Lembra para vocês que eu falei que eu subi o stop para 39, porém meu alvo era 37.500? Como a gente está em 36, eu não me recordo agora, deve ter fechado em 37.500. Então, eu vou dar um cenário aqui para vocês. Cenário em que quem opera longado operou de 37 a 40 e realizou lucro aqui em cima, não tendo assim, não quebrando a resistência, você não tem mais o porquê longar. Você fez toda essa porcentagem aqui. A gente pode pegar aqui uma variação de data e preço, puxar a partir do ponto que a gente começou a subir, que é aqui, e você tem aí uma porcentagem aí de 32%, de 31% mais ou menos em 17 dias. Então,
você não vai, eh, você não vai fazer uma entrada acima disso. Você já pegou 30% de lucro. Não há por que você refazer uma entrada dessa. É o momento de respirar, é o momento de pullback, é o momento de possível reversão de tendência, que foi o que aconteceu aqui. Zona de consolidação e devolvemos todo o lucro ali pro mercado. Não devolvemos todo o lucro, mas como vocês sabem, para que o mercado seja um mercado para que os dois lados lucrem, a gente precisa ter esse movimento tanto de long quanto o movimento de short. Então a gente precisa ter tempos em que o mercado vá estar em bull market, que significa mercado em controle dos operadores que operam apostando na valorização, e a gente vai ter o tempo que o mercado vai estar em bear market, que seria os operadores que operam apostando na desvalorização. Bom, de 48 a gente chegou a 36, chegando até o nosso ponto de 35.267, que se torna um fundozinho aqui também. O porquê que. E aí nós temos duas teses. É interessante shortar nesse ponto? Seria interessante shortar nesse ponto caso a gente observasse esses dois pontos aqui, esses dois raios que eu fiz. Como vocês sabem, e eu já provei para vocês, sempre que a gente tem um fundo formado dessa forma aqui, a maior probabilidade é que o próximo candle abra um fundo formando isso e deixe um ponto de retração. Então seria um ponto de ataque aqui para mim, caso eu fosse fazer um scalp, porque olha só, ele deixou um ponto de retração. Ele estava em 35.546 e saiu por mais que muito pouco, $20. Ele deixou um ponto mais ali embaixo. Então, para quem opera shortado, você tem três pontos aqui de ataque. O primeiro ponto de ataque seria esse ponto de 32.845. O próximo seria o de 32 mil, não, perdão. Seria o de 34.288 e o próximo seria o de 32.783. E por último, nós teremos o nosso suporte principal. Lembrando, a minha teoria é que, na verdade, sempre que nós tocamos em um suporte principal, sempre que, olha, observem que a gente teve desde 19 de maio de 2021 toques dentro, testes dentro desse suporte, estamos se aproximando novamente. Desde esse tempo, ele não foi quebrado. Quanto mais toques dentro de suporte, a gente tem a lógica que a galera vá acumular ordens de compra aqui dentro por ser um suporte, né? Por usar a lógica de bateu no suporte vai subir, porém essas ordens vão ser comidas ao tempo e esse suporte vai enfraquecer. É muito normal que esse suporte faça esse movimento aqui. Vou pegar o movimento de pincel, que ele faça esse movimento aqui e volte novamente, como esses movimentos de retração que ficaram dentro dessa região. Isso é muito normal, muito comum no mercado. E isso acontece muito nas minhas análises. Então, para quem opera alongado, uma quebra de 28.724 para, por exemplo, 27, 26 mil seria muito interessante porque a gente devolveria ao mercado em forma de retração. Então, não é um ponto que a gente vai ficar 2, 3, 4 dias abaixo de 28 mil. É um ponto de retração no mercado. E abaixo disso, vocês observam que não existe nenhum ponto de short, ou seja, operadores que operam apostando na desvalorização, ou seja, os ursos não teriam nenhum ponto aqui, eles teriam que criar um ponto imaginário ou um ponto que não tenha tanta significativa, que não tenha tanta força. Agora a gente tem um ponto muito bom para eles. Aqui embaixo a gente não tem um ponto muito bom para eles. E o que, que isso representa para quem opera alongado? Representa uma grande oportunidade de long. Por quê? Você vai ter quem shortou ou em 45 como eu fiz, ou em 48 para quem acertou bem ali o ponto de resistência. A galera que shortou em 48, tanto a galera que shortou em 45, realizou o lucro aqui onde eu realizei. Então, você vai ter uma porcentagem do mercado baixa, shortando de 36 para 28, pelo sentimento de medo, né? Pelo sentimento de já caímos tudo isso, será que vamos cair mais? Você vai ter uma porcentagem um pouco menor, porém você vai ter essa porcentagem shortando.
E caso se concluísse essa minha análise aqui de 28, que, como eu falei diversas vezes, eu não descarto ela, após isso, nós não temos nenhum ponto de short aqui embaixo. Não tendo nenhum ponto de short, a gente tem total confluência para levar o Bitcoin a patamares de 40, 45 mil, 50 mil dólares. Porque a gente vai ter realizado o lucro dos operadores que operam shortado, então parte deles vão apostar no long, mais as ordens travadas dentro da zona de 28 mil, mais os operadores que estão esperando esse movimento, como eu. Lembrando, a gente deixa as nossas maiores ordens para baixo. Então, como eu falei para vocês, eu tenho uma ordem comprada em 40 mil e todas as ordens abaixo disso. Ou seja, a minha, a minha maior ordem é 40 mil, que é muito fácil de ser chegada e passada. Então, ela vai passar de 40 mil para 45, por exemplo, e eu vou ter uma porcentagem de lucro considerável. Só que as minhas maiores ordens ficaram para baixo de 37.500 e deu certo. Então, elas foram comidas dentro desse ponto aqui. E caso ele retraia mais ainda numa zona de pânico, eu tenho mais ordens aqui embaixo. Então, eu concentro as maiores ordens embaixo e as menores ordens em cima. E essa é a lógica de você fazer esse meio que abre aspas preço médio. Bom, vamos lá. Probabilidades de alta agora, de reversão de mercado, de reversão de tendência. Como eu falei, nenhum indicador técnico vai funcionar perfeitamente agora, porque a gente está em momento de pânico. Em momento de pânico ou em momento de euforia, indicadores técnicos não funcionam muito bem. Eu acho burrice a gente trabalhar só com indicadores técnicos. Eu acho inteligente a gente trabalhar com lógica. E dentro desses pontos a gente tem o quê? A gente tem esse raio que eu marquei aqui que seria um fundo. Observe que, se considerarmos daqui para cá, nós temos fundos ascendentes. Observe que a gente tem um fundo acima do outro. Porém, caso se confirme aquele padrão, a gente vai quebrar esse padrão de fundo ascendente. Quando a gente quebra um padrão, seja de alta ou seja de baixa, a maior probabilidade é que o gráfico derreta ou que o gráfico abra em vela de força. Então, hoje eu torço para que ele derreta mais um pouco para tirar dos operadores shortados esse ponto aqui. Tirando esse ponto, a gente vai ter três confluências. Como eu já disse anteriormente, a gente vai ter a confluência de quem já opera alongado, botando tudo aqui para cima, mais parte da galera que opera shortado, colocando um pouco do capital ali, e as ordens que já estão dentro do suporte. Então a gente tem três confluências para o gráfico subir. No momento agora, a gente tem uma zona aleatória. Por mais que tenha caído bastante, a gente tem parte do mercado dividido. Parte do mercado querendo ir para 28 e parte do mercado tentando uma recuperação. Então, operar futuros agora, por exemplo, é um pouco não, é muito arriscado. Se eu fosse operar futuros no momento, eu operaria futuros ou um scalp de 15 ou operaria futuros com uma alavancagem baixa. Porém, entradas em spot em 36 para baixo ou em 37.500 para baixo são muito bem-vindas. Ahn, Voltando à parte de confluências, como vocês sabem, eu sou muito de exatas. Se eu puxar o gráfico aqui para trás, lembrando que eu estou no tempo gráfico diário, a gente tem a confluência aqui que, olha só, ahn, a gente tem topos ascendentes aqui, ó, um topo ascendente, outro topo ascendente, queda. Aqui a gente tem um topo ascendente, queda. A gente tem a confluência que sempre quando vai chegando no final do ano, a gente vem formando esses topos ascendentes para romper o topo principal. Então, a gente sabe que os meses, a metade do mês, o mês 5, o mês 6, realmente são meses de B-Market. Isso eu te provo mostrando um gráfico passado. Basta a gente colocar no gráfico diário e ver o que aconteceu no passado. Então são meses já conhecidos pelo mercado.
Caso a gente invertesse essa tendência agora, tirasse dos operadores shortados esse ponto aqui, pela primeira vez, talvez a gente teria mês 5, mês 6, mês 7 como mês de inversão de tendência. E se eu tenho esses meses como inversão de tendência, eu tenho mês 8 e mês 9 como uma recuperação, possivelmente para minha linha de 45, 50 ou 55 mil. Isso aí eu tô falando, obviamente, confluenciando a análise técnica e esquecendo um pouco o que pode acontecer no futuro, como relações diplomáticas de Rússia, Ucrânia e etc. Hã, então, falando do presente, a gente teria essa confluência, o que seria muito bom para o mercado, porque a gente teria mais tempo para testar essas regiões aqui. Lembra quando o Bitcoin estava US$ 70.000 e o nosso alvo virou 75 por uma linha de Fibonacci? Então, a gente pode testar esse alvo agora. A gente pode testar esse alvo agora não, nesses próximos meses. Caso a gente testasse esse alvo nesses próximos meses, pela primeira vez a gente teria novamente, pela segunda vez a gente teria novamente esse topo descendente aqui triplo. Então, boom, antes do final do ano eu teria marcado mais um topo. E aí, muito provavelmente a gente não faria isso, a gente não faria esse movimento para cá. A gente faria um movimento de consolidação e mais um rompimento para cima. Lembrando que ainda a tese do mercado é chegar em US$ 100.000. Então, quando todo mundo no mercado estiver pensando ainda em chegar em US$ 100.000, a gente vai estar empurrando o preço para cima por ganância, por euforia. É... Então, é basicamente isso hoje. Hoje eu só recomendo entradas de esporte. Caso a gente vá arriscar futuros, arrisquem em candles de 15 minutos em scalp ou numa posição longa que não seja uma alavancagem muito alta. Por exemplo, você vai falar para mim, Well, é interessante eu alavancar uma posição agora em 36 mil porque o Bitcoin está barato? Uma posição alta? É interessante, porém a gente pode testar 28 e caso a sua conta não suporte o preço de liquidação, você pode ficar numa posição desconfortável e ser liquidado, ou até mesmo não aguentar no psicológico. Então vira muito o psicológico de um trader aqui. Então minha dica é que vocês operem spot no momento. O mercado todo de altcoin derreteu também e a gente tem uma diferença também. Normalmente, quando isso acontece em BTC, a gente vê o valor de BTC saindo para as altcoins, coisa que não está acontecendo. A gente está vendo algum valor voltando agora para dentro do mercado de cripto, mas saiu muito valor de Bitcoin e Ethereum que não foi para as altcoins, foi para reservas de emergência, como o ouro, como o dólar, e é normal que isso aconteça em tempos. É, E agora a gente está vendo ele voltar. E conforme ele for voltando com o tempo, a gente vai tendo essa confluência para long. Então minhas entradas hoje são de long, tá? Como eu falei, eu tenho entradas aqui ó, em 35 mil, 34 e 32 e a maior parte da minha posição em 28. Se a gente testar esse suporte de 28, basicamente o meu lucro, quando eu liquidar, que eu vou liquidar lá para 50, vai ser um lucro bem alto, isso sem alavancagem. Lembrando que dessa forma a gente só precisa esperar que o mercado reaja para cima. Então, você não coloca o seu capital em risco, você deixa o seu capital no formato de hold. Então, indico a vocês colocarem um valor que vocês não precisem mexer. Caso no mercado de futuros, aí vocês têm total risco da operação. Bom, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu acabei não conseguindo passar ontem porque eu cheguei muito tarde em casa. E a próxima análise vai ser das moedas, das altcoins que vocês estão me pedindo. Eu vou falar também um pouquinho sobre Magic, sobre Rune, sobre Cocos. Como o mercado de criptos está caindo e sim a capitalização dele, todas as altcoins vão cair. Embora tenhamos feito 100% em Magic, por exemplo. Mas eu não deixei nenhum ponto de saída. Então cresceu 50%, a galera liquidou porque quis liquidar. Cresceu mais 40%, a galera liquidou porque quis liquidar. E meu ponto de venda em Magic, por exemplo, que é a minha grande aposta, é uma das minhas grandes apostas, é um preço médio de R$ 18. Então eu tenho Magic hoje a R$ 6 e na minha análise um preço médio de 18. Então
o máximo de posição de Magic e não extrapolando, né, que a gente tem sempre um limite, o máximo de posição de Magic dentro do que eu tenho ali de capital, eu vou colocar, porque o meu preço médio é 18. Agora imagina o meu alvo. Então basicamente é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e pra cima.